Olá! Uma pergunta bem frequente aqui no Escrever a Praticar é se o treino da redação deve ser com temas já aplicados, temas antigos, ou se eu devo treinar apenas temas atuais, temas inéditos. O que é que você acha? Essa dúvida é bem pertinente. Afinal, o que é o melhor, né? Estudar aquilo que já caiu ou imaginar aquilo que virá? Então eu vou colocar algumas considerações aqui para você acompanhar o meu raciocínio. A primeira questão é: você precisa iniciar de algum ponto, não é? Então a melhor forma é reconhecendo, né? Pesquisando temas, propostas que já foram aplicadas pela banca. Quando é uma banca inédita ou é a primeira vez que ela vai aplicar uma prova para aquele determinado concurso, normalmente os candidatos ficam perdidos sem saber que direção tomar. Então, conhecer as provas anteriores, tanto a parte objetiva quanto a parte discursiva, vai te ajudar a conhecer o padrão da banca. Um dos padrões é o estilo temático, né? Algumas bancas prezam muito por temas bem atuais, temas recentes. Outras trabalham com propostas mais filosóficas, mais abstratas, ou ainda aquelas que prezam por algum conteúdo que tem a ver com o órgão ou com o cargo, né, dos concorrentes, né, o cargo pretendido naquela prova. Então é muito importante você estudar algumas provas anteriores. Pode ser as mais recentes, dos últimos 5 anos, por exemplo, 3 anos, e aí você vai conseguir traçar esse padrão da banca. Também estudando as provas já aplicadas, você vai conhecer o estilo da proposta como um todo. Afinal, nem sempre é só a proposição temática. Então você vai descobrir se a banca ela tem um estilo de colocar muitos textos motivadores ou se ela não vai colocar nenhum. Por exemplo, o Enem trabalha com uma diversidade boa de textos motivadores, seja de textos verbais como textos não verbais. A Fundação Carlos Chagas, não. Ela já trabalha com textos bem curtinhos e muitas vezes o próprio texto é o tema da redação. Então você precisa ficar familiarizado com isso. Por outro lado, a Marinha não coloca texto motivador nenhum, apenas a proposição temática, que é o tema, título que o candidato precisa interpretar para escrever a redação. Já o Sebrasp coloca um texto motivador curtinho, às vezes uma proposição temática, mas sempre tem uma sequência de aspectos obrigatórios para o candidato seguir, né, para a apresentação das suas ideias no texto. A UFPR tem um estilo bem parecido nas suas provas de concurso, que é também um texto motivador e, na sequência, uma série de exigências que o candidato também precisa cumprir na redação. Percebeu como há uma diversidade interessante nas propostas? Então conheça bem a banca que vai elaborar a sua prova de concurso ou de vestibular para você não ser surpreendido no dia da prova. Desses temas já aplicados, você pode selecionar aqueles que ainda tenham alguma pertinência na atualidade. Por exemplo, você lê o tema e você percebe, isso me lembra tal notícia, isso lembra tal acontecimento, ou o filósofo tal que eu estudei poderia ser citado aqui. Então, mesmo sendo um tema já aplicado, muitas vezes o assunto que eles envolvem ainda são atuais, de violência, saúde, economia, relações pessoais, tecnologia. Então, vale a pena sim praticar com essas propostas que ainda tenham relevância hoje. Agora que você conhece as vantagens de conhecer os temas já aplicados, eu digo para você não se preocupar em adivinhar o tema da sua prova. Ai, professora, mas seria maravilhoso se eu adivinhasse. Sim, seria maravilhoso. Mas mesmo assim é um momento muito específico na hora da prova, né? Você tem um tempo diferente, você está nervoso, tem outras questões que envolvem. Então o que eu te sugiro é: tenha o contato com o maior número possível de informações agora. Separe um tempo para a escrita da redação, mas também separe um tempo para você estudar algumas atualidades. Agora que você já conhece o estilo da banca, fica mais fácil selecionar alguns eixos de estudo. Se você está se preparando para a área policial, estude temas que sejam pertinentes para a área policial. Se é uma área de educação, temas que envolvam a educação.
Então, assim, você consegue se preparar e ter um repertório maior para o dia da sua prova, sem se preocupar em apenas adivinhar o tema. Neste momento de preparação, é muito importante você dominar as estratégias do texto. Quais são os recursos que você deve utilizar para que o texto seja coeso, coerente, organizado, claro, que respeite as normas gramaticais. Esse momento de preparação é muito importante para essa questão técnica. Claro que você vai aliar também ao estudo das atualidades, mas isso não vai ser o seu foco principal, ok? Então, te ajudei com o vídeo de hoje? Espero que você percebeu que dá para tirar muito proveito de temas que já foram aplicados para você se preparar da melhor forma para a redação da sua prova que virá. E espero você no próximo vídeo. Tchau!